matemática em sua casa, números inteiros. Hoje nós vamos resolver a questão da aula anterior. Calcule o valor das expressões numéricas. Então vamos lá. Nós temos esse exercício aqui, ó, que tem expressões numéricas, onde nós temos vários sinais: mais, menos, vezes, dividir, parênteses, colchetes e chaves. Então a gente vai resolver cada um deles. Então, na primeira questão, primeira coisa, nós temos que olhar a expressão toda e observar que operações ela tem. Observando aqui, ele tem chave, colchete, parênteses. Quando temos esse aqui, ó, parênteses, nós resolvemos primeiro quem? Os parênteses. Então, vamos fazer isso. Precisamos resolver primeiro os parênteses. Aqui, parênteses. Pronto. Professora, mas nós temos aqui uma divisão. Ó, eu tenho uma divisão do que está aqui dentro dos parênteses pelo que está aqui dentro dos parênteses. Por isso que eu preciso resolver a divisão primeiro. Aqui eu tenho, vamos lá. Eu tenho 45, eu tenho uma subtração, mas eu tenho que subtrair o resultado dessa chave. Aí eu tenho 4 vezes o quê? 4 vezes o colchete. Então, eu preciso resolver o colchete para multiplicar por 4. Quando chega nos parênteses, eu tenho aqui vezes, menos e vezes. Então, eu vou fazer primeiro o quê? A conta de vezes. A de menos eu faço depois. Então, aqui eu tenho menos e vezes. Então, eu vou resolver primeiro quem? Vezes. Então, eu vou resolver essa. E o restante eu vou repetir. Então, eu vou repetir aqui o 45 menos chaves, 4 vezes e o colchete. Professor, por que você vai resolver o colchete? Porque eu tenho 3 operações aqui e eu preciso resolver 2 e depois resolver a outra. Então, o colchete fica e a chave também fica. Então, eu tenho 9 vezes 12, que dá 108. Aí, menos 14 vezes 7, que dá 98. Então, fecho parênteses, repito divisão. Aqui, como eu vou fazer esse, então eu vou repetir chaves, ou parênteses, o 15, o menos. 5 vezes 2 vai dar 10. Então, aqui eu vou fechar os parênteses, fechar o colchete e fechar a chave. Então, eu tenho que fechar tudo, porque já estava tudo aberto. Pronto. Olhando o que eu tenho aqui, eu só tenho 45 menos o que está na chave, eu tenho que resolver primeiro. 4 vezes o que está no colchete, eu tenho que resolver primeiro o colchete. Eu tenho parênteses aqui, ó. Aqui e tenho aqui. Professora, mas não faz divisão primeiro? Faz, mas só que eu tenho que dividir o que está aqui dentro dos parênteses pelo que está aqui dentro desses parênteses. Então, eu preciso resolver os parênteses. Então, eu vou repetir aqui o 45, o menos, chaves, 4 vezes e o colchete. Por quê? Porque eu ainda tenho uma operação para resolver. E eu vou resolver primeiro os parênteses. Então, eu resolvo 108 menos 98, que dá 10. Então, aqui eu já resolvi, não preciso colocar mais os parênteses, que eu já tenho o resultado final da conta que está dentro dos parênteses. Então, eu vou repetir, divisão, sinal de dividir, e resolver 15 menos 10, que dá 5. Pronto, deu 5, então eu fecho colchete e fecho chaves. Olhando aqui a conta, eu tenho 4 menos o que está dentro das chaves, então preciso responder o que está dentro das chaves. 4 vezes o que está dentro do colchete, e o colchete, então, não tem parênteses, eu vou resolver colchete. Então, eu vou repetir o restante, o 45, o menos, chaves, 4 vezes. E respondo 10 dividido por 5, que dá 2. Então, como aqui já é o resultado final do que está no colchete, eu não preciso colocá-lo mais, mas eu preciso fechar as chaves. Aí eu tenho aqui 45 menos chaves e uma multiplicação. Então, eu vou resolver o que está dentro das chaves. Então, eu vou repetir o 45 e o menos. 4 vezes 2, 8. E agora é só fazer 45 menos 8, que dá 37. Se você acertou no caderno,
marque C. Se errou, corrija. Se você colocou só a resposta final, dê uma olhadinha lá no seu caderno e responda corretamente. Se errou, tente verificar novamente o processo, veja como foi feito e tente entender para poder resolver sozinho. Agora eu tenho aqui essa expressão, aí eu tenho que olhar, não tem parênteses, não tem colchetes, não tem chaves. Pronto, eu só vou ter as operações, eu não tenho sinais de associação. Então, nessas operações eu tenho aqui, ó, dividir, mais, vezes, menos e dividir. O que é que eu vou fazer? A divisão, a adição faz depois, a multiplicação, subtração faz depois e a divisão. Então, vamos lá. Então, eu vou dividir 20 por 4, que dá 5. Vou repetir esse mais. 3 vezes 2, que dá 6. Vou repetir o menos. E 15 dividido por 3, que dá 5. Pronto. Agora, eu só tenho números com sinal de mais e de menos. Então, eu posso até fazer direto. 5 mais 6 dá 11. 11 menos 5, que dá 6. Então, 5 mais 6, 11. 11 menos 5, 6. Poderia fazer direto. Professora, não posso ter outra forma de fazer? Tem. Observe. Aqui eu tenho 5 mais 6 menos 5. É a mesma daqui, ó. A gente passou daqui para cá. Aí, o que é que eu tenho? Eu tenho um 5 positivo e tenho um 5 negativo. Se eu tenho um 5 positivo e um 5 negativo, eu tenho números opostos ou simétricos. E nós sabemos que os opostos se anulam, ou seja, dá zero, porque eu tenho aqui 5 menos 5, que dá quanto? Zero. Então, vai sobrar quem? 6. Eu poderia cortar esses números opostos, outros simétricos, e eu fico com o resultado imediatamente. Ok? Essa já é um pouquinho maior. Então, essa daqui eu já tenho o quê, ó? Eu tenho colchete, dentro tem parênteses, né? Eu tenho menos e dividir vezes, tenho chaves, 5 menos. 5 menos o que está dentro do colchete, 18 menos o que está dentro dos parênteses. Então, o que é que eu vou fazer? Vou olhar os parênteses para resolver logo. Então, aqui, 25 menos o que está nos parênteses, tem que resolver esse primeiro. Vezes 5 menos o que está dentro do colchete, 18 menos o que está dentro dos parênteses. Parênteses. Só que está dentro dos parênteses, eu tenho vezes e menos. Faz o que primeiro? Vezes. Então, vamos lá. Eu vou repetir aqui o 25, então, sinal de associação também, que eu não eliminei. Menos 18 dividido por 3 dá 6. Então, aqui eu já tenho o resultado final da operação que está dentro dos parênteses, então não preciso colocá-lo mais. Mas eu preciso fechar aqui o colchete, que eu abri ali precisa ser fechado. Então, vezes, aí repete parênteses menos, colchetes, 18 menos, porque eu preciso resolver o que está dentro dos parênteses. E é 18 menos o que está dentro dos parênteses, que para depois resolver. Então, 4 vezes 5 dá 20. E repetir aqui menos 4. Eu poderia fazer direto, professora? 4 vezes 5 dá 20. 20 menos 4 é 16? Poderia. Mas vamos fazer passo a passo por enquanto. Olhando o que é que eu tenho. Eu tenho aqui o colchete. Esse colchete aqui está livre. Não tem nenhuma operação interferindo. Então, posso fazer logo o resultado desse colchete vezes o resultado da chave. Então, não dá para fazer ainda. Então, eu vou repetir esse daqui, esse 5 menos o que está dentro do colchete, 18 menos o que está dentro dos parênteses. Então, eu vou resolver aqui os parênteses, é 20 menos 4. Então, aqui eu tenho 25 menos 6, que dá 19. Então, já refiz direto aqui. Elimino o colchete, porque aqui já tem o resultado final. Vezes 5 menos 18 menos, não esquecendo do colchete, 20 menos 4 dá 16. Então, aqui eu fecho os colchetes e as chaves. Olhando o que eu tenho 19 vezes o que está dentro das chaves.
5 menos o que está dentro do colchete. Não tenho parênteses, eu vou resolver aqui o colchete. Então, eu vou repetir o 19 vezes as chaves, 5 menos. E vou resolver o que está aqui. 18 menos 16 dá 2. Como é o resultado final dessa operação, não vai ficar nenhuma operação, então eu elimino os colchetes. Mas eu fecho as chaves. Então, 19 vezes o que está aqui dentro das chaves. Eu vou resolver primeiro as chaves, vou repetir 19 vezes e 5 menos 2, 3. Então, 19 vezes 3 dá 57. Está resolvido. Se você acertou, coloque C. Se errou, analise o vídeo de novo e tente fazer sozinho. Vamos lá? Agora nós temos chaves, 38 mais colchete, parênteses, 143 dividido por 11 mais 7, fecha parênteses, menos 5 vezes 2, fecha colchete, fecha chave, dividido por 6. Ora, essa divisão ela só vai acontecer quando eu tiver o resultado do que está dentro da chave. Não é isso? Então vamos lá. 38 mais o resultado do que está no colchete, então não vai dar para fazer agora. Chaves, ou parênteses, eu tenho aqui divisão e adição, faço a primeira divisão, ok? Aí repete mais 7, aqui, fecho, está dentro dos parênteses, depois dos parênteses eu tenho menos e vezes. O que eu faço primeiro? Claro que vezes. Menos faz depois, até porque esse menos vai ser o resultado do que está aqui dentro dos parênteses, menos o resultado que está aqui. Então, eu continuo repetindo colchete, chaves e dividido por 6. Então, vamos repetir aqui, porque eu vou resolver 143 dividido por 11, que dá 13. Então, aqui eu tenho colchete, parênteses. Repito aqui o mais 7, fecho parênteses, que esse número está todo dentro, menos, aí multiplico 5 vezes 2, 10, e fecho o colchete e a chave, e continua dividido por 6. Olhando o que eu tenho agora, eu tenho chaves, colchetes e parênteses. Então, resolvo primeiro quem? Parênteses. Ok? Então, vou repetir chave 38 mais colchete. Porque eu repito colchete? Porque eu ainda não eu tenho uma operação aqui. Tenho que resolver o que está dentro dos parênteses para depois resolver menos 10 e fechar aqui o colchete. Então, eu tenho aqui 13 mais 7, que dá 20. Então, como é o resultado final dos parênteses, não precisa colocar parênteses. Menos 10. Aí fecha colchete chave dividido por 6. Agora eu vou ter aqui uma continuação da expressão, onde eu tenho chave 38 mais colchete 20 menos 10, colchete, fecha chave dividido por 6. Então não tenho parênteses mais, eu vou resolver agora o colchete. Então eu vou repetir chaves 38 mais, resolvo aqui 20 menos 10 dá 10, como resultado final não precisa botar o colchete e continua dividido por 6. Observando aqui, eu tenho que resolver primeiro a chave para depois dividir por 6. Então, 38 mais 10 dá 48. O resultado final das chaves, então não preciso colocar mais e repito, dividido por 6. Então, 48 dividido por 6 vai dar 8. Aqui eu tenho 2 vezes. Aí tenho colchetes, parênteses, vezes, parênteses, mais vezes, fecha parênteses, fecha colchete, menos 2. Então, eu tenho 2 vezes o que está aqui dentro do colchete. Então, só quando resolver o colchete é que eu multiplico por 2. Aqui eu tenho 5 menos 2, então tá livre, tá dizendo que entre parênteses resolve primeiro, vezes. Aqui eu tenho, nesses parênteses, 3 mais 2 vezes 7. Tenho uma adição, uma multiplicação. Faço o que primeiro? Muito bem, uma multiplicação. Então, eu vou repetir isso aqui. E aqui, menos 2 vai ser o resultado do
colchete, para depois diminuir por 2. Então, vamos repetindo. Repito 2, cadê? Repito 2 vezes colchete, 5 menos 2 dá 3 aqui. Não preciso colocar os parênteses, só o colchete. E aqui eu já tenho o resultado final dos parênteses. Então, vezes, nesse caso, como eu vou resolver 2 vezes 7, então eu repito aqui, parênteses, 3 mais 2 vezes 7, 14. Fecho parênteses, fecho colchete, repito menos 2. Olhando o que eu tenho 2 vezes o que está no colchete, então eu tenho que resolver o colchete primeiro. 3 vezes o que está dentro dos parênteses, então eu tenho que resolver primeiro os parênteses, e depois que resolver aqui o colchete, eu diminuo por 2. Então, eu vou resolver isso aqui, ó. Então, eu vou repetir 2 vezes colchete 3 vezes. Aí, repete, resolve 3 mais 14, 17. Repito menos 2. Como aqui eu tenho, vamos lá, vezes colchetes menos, eu tenho que resolver primeiro colchete. Então, aqui eu tenho 2 vezes. Eu vou repetir 2 e o vezes 3 vezes 17 dá 51. Repito menos 2. Nessa daqui eu não tenho parênteses, nem colchete, nem chaves, mas eu tenho vezes e menos. Faz o que primeiro? Muito bem, vezes. Então, 2 vezes 51, repete menos 2. 2 de 51 dá 102, repete 2. 102 menos 2 dá 100. Vamos lá. Aqui eu tenho parênteses. Dentro desses parênteses eu tenho mais vezes e dividir. Faço o que primeiro? Vezes e a divisão. Posso fazer vezes logo, fazer passo a passo. Ou então dividir primeiro, tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Então, mais, aí tem o colchete, dentro do colchete eu tenho mais, dividir mais. Eu resolvo primeiro o quê? A divisão. Então, vamos lá, responder. Então, aqui eu vou repetir o 8. O 8 mais, multiplico 6 vezes 8 dá 48 e dividido por 4. Poderia fazer direto, professora? Poderia. É só dividir 48 por 4 e botar o resultado. Mais 3 mais 15. Aí, nesse caso, eu tenho que resolver primeiro esse. Então, 15 dividido por 5 dá 3. Repete mais 5. Agora, eu tenho, dentro desses parênteses, eu tenho mais e dividido. Então, eu vou fazer primeiro a divisão. Nesse caso aqui, eu só tenho a adição. Eu posso fazer tudo logo. Então, eu vou repetir aqui 8 mais 48 dividido por 4 dá 12 mais. E aqui eu posso multiplicar, tá tudo livre, ó. 3 mais 3, 6, 6 mais 5, 11. Aqui eu preciso resolver primeiro parênteses para depois resolver como está fora. Então, eu tenho aqui 8 mais 12, que dá 20, e 20 mais 11 dá 31. Muito bem. Olha, essa questão aqui já é maior, mas vai ter aqui uma divisão. Essa divisão aqui está fora, tem divisão e adição. Então, primeiro eu tenho que fazer a divisão, então aqui não tem sinal de associação para separar, então eu posso até fazer direto. Aí, mais eu tenho parênteses, dentro dos parênteses eu tenho vezes e dividir. Então, eu vou fazer quem? Vezes. Poderia fazer vezes e dividir? Poderia, logo, poderia. Mas vamos fazer passo a passo. Então, aqui eu tenho mais, e aqui, dentro dos parênteses eu tenho vezes, menos e dividir. Então, eu vou fazer primeiro quem? Vezes, depois o menos, depois a divisão. Então, vamos lá. 25 dividido por 5, que dá 5. Então, aqui já tem o resultado. Então, mais 8, repito, que é a adição. 3 vezes 10 dá 30, dividido por 2. Então, mais, aí aqui eu tenho 4 vezes 3, que dá 12. Aí, repete menos, 14 dividido por 7, que dá 2. Então, vamos lá. Resolvendo agora, eu tenho 5 mais, que está dos parênteses, só pode somar quando resolver dos parênteses, então eu tenho que resolver parênteses primeiro. E dentro desses parênteses eu tenho mais e dividir. Então eu faço o que primeiro? Divisão. Aí mais outro parênteses que tem uma subtração, eu posso fazer logo direto. Então vamos resolver.
Eu vou repetir o 5 mais. E aqui eu vou resolver o 30 dividido por 2. Então, eu vou repetir, parênteses, o 8 mais 30 dividido por 2 dá 15. E aí, agora eu faço o quê? 12 menos 2, que vai dar 10. Então, eu tenho aqui uma expressão que só tem adição, mas eu tenho parênteses, quer dizer que eu tenho que resolver isso aqui primeiro. Eu vou repetir o 5, o mais, 8 mais 15 dá 23, e repete o 10. 5 mais 23 dá 28, 28 mais 10 dá 38, e resolvida a questão. Ok? Vamos lá. Agora eu tenho uma outra expressão que tem parênteses, cojetos e chaves. Então, aqui, ó, eu tenho aqui dentro desse cochete, tem chaves e cochetes. Então, dentro do cochete eu tenho 12 menos 5 vezes 2 mais. Então, faço aqui primeiro a multiplicação. Aqui eu tenho, dentro desses parênteses, eu tenho divisão, subtração. Eu resolvo primeiro quem? A divisão. E agora eu tenho, fecha cochete, mais 5. Olhando o que eu tenho, vamos lá, vou resolver. Abre, chave, cochete, repete 12 menos. Multiplica 5 vezes 2 dá 10. Repete aqui o mais, divide 24 por 3, que dá 8. Repete menos 7. Então, fecha chave, fecha cochete, fecha... Ou fecha parênteses, cochetes e chaves. Vamos lá. Então, aqui eu tenho, vamos ver o que eu tenho. Eu tenho chaves, cochetes. Aqui eu tenho menos e mais, então eu posso resolver isso aqui, não tem nenhum sinal de vezes nem de dividir perto de nenhum desses dois números, nenhum sinal de associação, tipo parênteses, cochetes ou chaves para separar, então eu já posso fazer aqui direto. E mais, repito, então aqui eu tenho 12 menos 10, que vai dar 2, eu posso fazer direto, então eu repito aqui o mais. Eu tenho esses parênteses para resolver, então eu faço 8 menos 7, que dá 1. Já elimino os parênteses, fecho o cochete, mais 5. Então, aqui eu tenho que resolver primeiro o cochete. Então, eu vou repetir a chave. Então, aqui repetir 2 mais 1, que dá 3. Repete mais 5 e fecha chaves. Agora eu faço 3 mais 5, que vai dar 8. Resolvido o problema. Aí eu tenho parênteses. Dentro dos parênteses eu tenho menos e dividir. Então eu vou resolver primeiro a divisão. Mais que está fora. Esse aqui quer dizer que eu vou ter que somar e resultado desse com resultado desse. Então eu tenho que resolver primeiro quem? Parênteses. E nesse aqui, nesses parênteses eu tenho uma divisão e uma adição. Então eu resolvo primeiro quem? A divisão. E aí a adição vai ficando, a subtração que está fora também. Então, vamos resolver. Então, eu vou repetir. Parênteses, 32 menos. Aí, divido 8 dividido por 4, que dá 2. Fecha parênteses, mais. 45 dividido por 9 dá 5. Aí, mais 8, menos 6. Então, o que é que acontece? Eu tenho parênteses e tenho que resolver logo. Então, 32 menos 2, que dá 30. Repete mais. 5 mais 8 dá 13. Dá 13. E repete menos 6. Como só tem sinal de mais e de menos, eu posso fazer aqui já direto. Então, 30 mais 13 dá 43. 43 menos 6 dá 37. Resolvido o problema.